Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos, bom dia, graça e paz. Quero fazer um convite para que você fique de pé e abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versos de 13 a 17. E quero te convidar a uma reflexão nesta manhã, nesse texto, Apocalipse capítulo 7, versículos de 13 a 17. Não vai estar projetado ali, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar. Só para que você se localize, deixa eu te contextualizar aonde João está. Se você pegar o capítulo 4 de Apocalipse, depois que João descreve as mensagens às 7 igrejas ali no Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, vai começar dizendo que aquela voz, que é a voz de Jesus, que você lê o capítulo 1, você vai entender, chama João, dizendo, sobe aqui. Diz que a porta do céu se abre, e ele recebe um convite, sobe até aqui. E quando então ele sobe, diz que ele é transportado em espírito até esse local que é o céu, e ele vê ali no céu, Deus no trono, e ele descreve com requintes de detalhes, como que é essa visão que ele está tendo. Mas ele diz que em torno do trono de Deus tem 24 tronos. E nesses tronos estão sentados 24 anciãos de vestes brancas com uma coroa de ouro na cabeça. Só estou dizendo isso porque o texto começa de Apocalipse 7:13 dizendo assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que o livro de Apocalipse, ele tem sido visto como um compêndio que a gente chama de revelações futuras. Mas pensando em termos de propósito, ou seja, por que o livro foi escrito, afinal de contas, eu penso que ainda que o Apocalipse trate de fato de coisas do porvir, coisas que vão acontecer ainda, os propósitos do Apocalipse, eles vão para muito mais além do que satisfazer uma curiosidade humana. Porque tem gente que acha que Apocalipse é só isso. É um livro de curiosidades, é querer saber o que vai acontecer quando o mundo acabar, ou quando Jesus voltar, ou alguma coisa desse tipo. Mas me parece razoável concluir que a intenção de Deus, quando Ele revela essas coisas a João, exilado lá na ilha de Patmos, foi para que as pessoas daquele tempo, do tempo de João, e obviamente nós também, pudéssemos ler ou ouvir tais visões que João descreve aqui, e que a gente se sinta motivado na caminhada cristã.
Isto é, olhando para lá, para o futuro, o que pode mudar aqui? Porque senão nós transformamos o Apocalipse numa coisa meio inútil, porque é uma coisa que vai acontecer mesmo, que eu não tenho controle sobre aquilo. Que diferença faz, não é? É só para olhar mesmo e dizer, vai acontecer essa desgraceira toda aí, e eu vou ter que esperar acontecer, não é? Mas eu acho que aquelas informações registradas no Apocalipse, elas precisam ter um impacto sobre a vida e a fé das pessoas. E essa é a intenção do registro. Lembrando assim que de um modo geral, sem fazer juízo de valores, todos que querem saber o futuro, querem saber para fazer algo no presente, não é? Se uma pessoa está na rua, e uma cigana, por exemplo, né? Ela quer ler a mão, e você, ou aquelas pessoas, eu imagino, deixam ler a mão, né? Ela está querendo, na verdade, saber o futuro, para que alguma coisa mude agora. Ela quer, de alguma maneira, reagir àquela previsão, não é? Então, Apocalipse, eu acho que tem essa proposta de anunciar o que virá, mas com a função de trazer algum tipo de mudança agora, para que aqueles leitores que estavam vivendo em sofrimento, e nós também, possamos de alguma maneira reagir àquilo que está previsto para o futuro. Esse texto que nós lemos, ele é belíssimo. João estava assistindo uma série de eventos celestiais. Se você ler os versos anteriores, ele está vendo o ato divino de selar 144 mil judeus, cujo propósito era proteger esses judeus dos sofrimentos que vão ser anunciados depois. O capítulo 9, versículo 4 diz isso, que podia tocar em tudo, mas não podia tocar naqueles selados, né? Os sofrimentos não podiam incidir sobre eles. E João vê tudo isso. Depois, a partir do versículo 9, João vê uma multidão que ninguém pode enumerar, ele diz, né? E ele estava ali glorificando e exaltando a Deus, junto com essa multidão que também está alegre fazendo isso. Aí o versículo 13 diz que um dos anciãos, daqueles 24 que aparecem no capítulo 4, que estão sentados em tronos em volta do trono de Deus, diz que um deles se aproxima de João e diz assim: sabe quem é esse povo aí? Né? A pergunta é, essa multidão que ninguém pode enumerar, de vestes brancas, você sabe quem são? Você sabe de onde vem? E João diz, sei não, né? O Senhor que sabe. E isso é um jeito de chamar a atenção. Lembra que algumas semanas atrás nós compartilhamos aqui sobre Ezequiel 37, que acontece a mesma coisa, né? Quando Deus pergunta a Ezequiel, esses ossos podem reviver? Eu falei, o Senhor que sabe, né? Eu não sei, o Senhor sabe. E aqui se repete quase que a mesma cena. Esse ancião pergunta para João, você sabe quem são? Você sabe de onde eles estão vindo? Ele diz, o Senhor que sabe. Eu não sei, né? Cheguei agora, né? Eu fui convidado a subir aqui, eu estou contemplando tudo isso, estou tentando entender esses mecanismos celestiais, né? E esse ancião vai passar a responder para ele então. E é desta resposta que eu quero te convidar a refletir um pouco nesta manhã aqui. No que esse texto, essa resposta do ancião nos leva a pensar? Em primeiro lugar, eu acho que essa resposta nos leva a pensar na nossa experiência de conversão. Ele diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, diz o ancião, eles estão aqui diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Isso é NVI, né? Se você tiver a versão do Almeida, revista atualizada ou corrigida, diz que aquelas pessoas alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é uma coisa, do ponto de vista físico, orgânico, é um contrassenso, né? Se você pegar uma veste branca e banhar em sangue, ela não sai branca, né? Ela sai vermelha, né? Toda
manchada de sangue. Sangue é um troço difícil de tirar, né? As mulheres que lidam com lavar roupa sabem disso. Mas é uma imagem bonita. São pessoas que as suas vestes foram jogadas no sangue do Cordeiro e elas saíram brancas, limpas. Elas foram alvejadas no sangue. Nós precisamos entender uma coisa. Aqueles que estavam ali, que esse ancião está chamando a atenção para essa multidão, que diz o texto que ninguém pode enumerar, essa multidão não está ali exaltando a Deus, diante do trono de Deus, só porque vem de uma grande tribulação. É isso que o ancião está querendo explicar para João, porque João está numa visão celestial e ele vai voltar. E ele volta como pastor, provavelmente na região de Éfeso, né, para onde ele escreve a primeira carta. E a ideia é, João precisa levar conforto ao povo que está sofrendo de fato na terra, para que esse povo que está sofrendo entenda que não é a quantidade de sofrimento na terra que nos coloca diante do trono de Deus, mas é se as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Entende? Porque talvez o João olhasse, dissesse e entendesse, né? Puxa, vieram da grande tribulação. Então quando eu voltar, o recado que eu vou dar para o pessoal lá embaixo é assim, fiquem tranquilos, vocês estão sofrendo bastante, nós já vamos para o céu. Eu vi que todo mundo que sofre está diante do Cordeiro. Não, o ancião diz, não é isso. Eles estão aqui porque eles alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você já foi em algum velório? Que a pessoa está ali no velório, e o velório tem as conversas de velório, né? Aí alguém chega perto do caixão e diz assim, coitado desse homem, sofreu tanto, merece um bom lugar. Já ouviu isso? Quantas vezes esta é a nossa concepção, de que alguém que sofre muito aqui na terra, merece um bom lugar no céu. Esta é a lógica humana. Só que o ancião se levanta do trono em que ele está sentado, se aproxima do João e diz, você sabe quem são esses? Sabe de onde eles estão vindo? Ele diz, o senhor que sabe. E ele responde, eles vêm de uma grande tribulação, mas eles estão diante do trono, porque suas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Tira da sua ideia de que porque você sofre aqui, você será automaticamente salvo. Não é isso. Você será salvo. Você estará diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, se as suas vestes forem alvejadas no sangue do Cordeiro. Por isso, esse texto nos faz pensar na nossa experiência de conversão. Como está a sua experiência com Deus? O que vai te possibilitar estar na presença de Deus não é o volume de dificuldades que você tem passado, mas o que vai te permitir estar diante de Deus é se você tem uma experiência profunda com Deus. Não é se você vem à igreja, não é se você não falta culto nenhum, não é se você é dizimista, não é se você tem testemunhado por aí. Tudo isso é importante, faça. Mas o que vai te fazer estar lá é se as suas vestes estão de fato lavadas no sangue do Cordeiro. Se você já passou por essa experiência, que é um contrassenso, de pegar vestes, banhar em sangue e elas saírem brancas, coisa que nem eu nem você entende, mas é o que Deus faz conosco. O ancião diz, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Queria te levar a pensar nessa manhã um pouco na sua experiência de conversão. Se as suas vestes de fato estão lavadas no sangue do Cordeiro. Uma outra coisa que esse texto nos leva a pensar é na nossa expectativa da comunhão com Deus, né? O versículo 15 continua dizendo assim: e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja que o ancião não diz simplesmente que Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo, mas ele enfatiza que quem vai estender sobre eles o tabernáculo é aquele que está sentado no trono. E é uma imagem muito bonita, porque o tabernáculo no Antigo Testamento é aquela tenda do encontro, não é? É um templo provisório que eles montavam e desmontavam, tinha toda uma estrutura, como se fosse uma grande barraca, né? Uma grande cabana. Mas aquele tabernáculo era a presença de Deus para o povo. O povo com seus pecados entrava no tabernáculo e saía perdoado. Era entrar na presença de Deus. E aqui diz que o soberano que está no trono, ele estende essa presença perdoadora sobre aqueles que estão vindo dessa grande tribulação. Diz que Deus vai esticar a barraca sobre eles, não é? É uma imagem bonita, né? É a ideia de que esses não conseguem chegar lá, talvez não encontrem lugar lá, né? Eu queria muito que algumas pessoas que dizem que só vão entrar 144 mil no céu entendessem isso, né? E Deus pega então, estende a barraca, Ele puxa o tabernáculo, Ele diz, dá para cobrir todo mundo, dá para pegar mais gente. E é uma imagem belíssima. E aí nós precisamos entender Apocalipse 21:3, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No Apocalipse, essa ideia de estender o tabernáculo é a ideia de trazer a presença de Deus para as pessoas. Se você já tem uma experiência pessoal e concreta com Deus, não tenha dúvidas de que Ele vai estender sobre a sua vida o seu tabernáculo. E você vai desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus. É para isso que nós estamos caminhando, não é? Para chegar a um momento onde nós vamos ter uma comunhão plena com Deus. A imagem é muito interessante, né? Lembra, às vezes, aquele filho, a criança que vai para a cama do pai e da mãe, e o pai e a mãe pegam o cobertor e estende sobre a criança, né? Essa é a ideia. Está dizendo que Deus, como um pai, como uma mãe, vai estender esse cobertor, esse tabernáculo sobre nós, seremos os seus filhos, não é? Aqueles que já têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer essa segurança. Deus queria que o João voltasse para a terra e dissesse isso, e contasse isso. Deus está estendendo o seu cobertor sobre nós. Deus quer a gente perto dEle. Essa é a ideia. E não é só uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Tem que começar aqui e agora. Eu preciso ter esse anseio de ir como um filho para a cama de Deus, né? Para a cama do pai e da mãe, e dizer: estende sobre mim esse cobertor, me dê sentir o calor da tua presença. E o texto está dizendo: Deus vai estender o seu tabernáculo sobre eles, né? Que são pessoas que vêm de sofrimento, de tristeza, de experiências ruins, como aquela criança que está apavorada no seu quarto, porque viu um fantasma, uma assombração da sua cabeça. E ela está assustada com aquilo, então ela corre para o quarto do pai e da mãe e diz:
posso ficar aqui? Posso deitar aqui? E o pai e a mãe estende sobre o filho o cobertor e diz, fica aqui, e aconchega. Deus queria que nós nos sentíssemos assim agora já. Que a gente tivesse uma experiência com Deus que nos conduzisse para isso. Que os nossos temores e medos nos levassem para a presença de Deus e dissesse, Deus, posso ficar aqui, né? Estende sobre mim o teu cobertor. Estende o teu tabernáculo sobre mim. Me perdoa. Às vezes eu vim de uma experiência terrível de pecado. Mas o Senhor pode me acolher aqui na sua cama, me deixar deitar aqui? E diz que Deus faz isso. Deus pega e nos acolhe, né? Estende sobre nós o seu tabernáculo. E uma terceira coisa que esse texto nos leva a pensar é na esperança da consolação. Versículo 16 e 17 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O ancião tira o foco daquele que está sentado no trono e coloca agora na imagem do cordeiro, o mesmo cordeiro no sangue de quem as vestes foram lavadas. E diz que o cordeiro é quem vai apacentar, é o cordeiro quem vai guiar as fontes da água da vida. Por isso o texto diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Obviamente isso lembra o Salmo 23, quando diz que Deus, como um pastor, nos guia mansamente aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, não é? Isso também lembra quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, e diz a ela que a água que ele dá de beber é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora João está vendo lá no céu que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o pastor que conduz esse povo todo que vem sofrendo, mas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que Deus estende sobre essa gente o seu tabernáculo. O Cordeiro pega e conduz às águas vivas, para que eles nunca mais tenham fome, nunca mais tenham sede. Ontem eu estava no supermercado Nova Odessa e na saída nos encontramos, né, com um casal. Eu quase não a reconheci, ela está grávida, mas ela veio, abraçou e com toda alegria disse assim para o marido dela, esse aqui foi meu primeiro pastor, ele que me batizou, né? A gente fica feliz quando a gente encontra ovelhas assim, mas isso me põe a pensar, quem será o nosso pastor eternamente? Será o primeiro pastor o que te batizou? Será que o nosso pastor vai ser aquele que no momento de grande dificuldade ele esteve com você? É o Rubem, é o Lazarino, é o Haroldo, sei lá quem, né, que você tem na sua mente? O texto está dizendo que Jesus, o Cordeiro que está no centro do trono, será o nosso pastor. Ele vai nos guiar às águas tranquilas, né? Às águas vivas. Eu posso falhar, pastor Rubem pode falhar, todo pastor pode falhar, mas Jesus não falha. E esse deve ser o nosso anseio. Nós seremos consolados por esse pastor que vai nos guiar. E quando Jesus é o pastor, o texto diz que nunca mais se tem fome, nunca mais se tem sede, porque eu paro de depositar minha esperança em seres humanos e coloco essa esperança tão somente em Jesus. Amém? Deus queria que João voltasse para a terra e dissesse isso para nós, né? Entenda, esse é o seu pastor. É esse que será o seu pastor eternamente. Não se apegue a líderes, a pastores, a homens, a seres humanos. Respeite, cuide deles, ande com eles, imite a fé que eles têm, mas não se apegue a eles.
porque quem vai guiar as águas vivas é Jesus. E ainda diz o texto que Deus se fará presente, consolando. Por pior que fosse a experiência daqueles que leriam esse texto em primeira mão, por mais dramáticas que sejam as nossas experiências hoje, na nossa vida, nós precisamos ter a esperança de que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia em que você vai olhar e vai dizer: eu não tenho fome mais, eu não tenho sede mais, eu não choro mais, porque Deus já enxugou o meu pranto. É preciso que haja esperança de que haverá um consolo de Deus. Deus vai nos consolar. Talvez eu e você, nós estamos buscando um consolo já agora. E talvez o que Deus quisesse dizer para João: João, volta lá. Diz para aquelas pessoas que o consolo completo é aqui, não é lá. Lá você ainda chora, né? Aqui nós choramos, nós ainda sofremos. Mas haverá um dia, um tempo, quando nós estivermos de fato na presença de Deus, que Deus diz: vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Não vamos chorar mais. Que é como aquela criança assustada que sai do quarto do pai e da mãe e vai para o quarto, do quarto dela e vai para o quarto do pai e da mãe, e é aconchegado pelo pai e a mãe. É isso que Deus está esperando que a gente faça, né? Chega chorando, assustado, mas Deus limpa dos nossos olhos toda lágrima e diz: aqui você está seguro, aqui nunca mais você tem fome, nunca mais você tem sede, nunca mais você chora. Eu sempre gosto de brincar com isso, porque eu dei aula de grego por muitos anos, mas nunca mais no grego, sabe o que é? É nunca mais mesmo, né? É nunca, nunca. Dali por diante, nunca mais sente fome, nunca mais sente sede, nunca mais chora. Porque nós vamos estar na cama do Pai, com um cobertor estendido sobre nós, não é? Acolhidos pela graça. E dali nós não saímos nunca mais.